Olá, meu nome é Vitor Peixoto e hoje eu quero falar com você do porquê você não pode mais depender do fisco para vender. E o fato é o seguinte, pessoal, para quem não conhece essa história, para quem de repente está entrando no mercado de automação comercial agora ou está há pouco tempo, essa é uma brincadeira que a gente faz aqui no canal por causa da época da impressora fiscal, onde a maioria das empresas, sejam revendedores, software houses, até os próprios distribuidores, fabricantes e tudo mais, ganhavam muito dinheiro em torno de um equipamento que se chamava impressora fiscal. E esse equipamento, ele era obrigatório, tinha uma fiscalização bastante pesada em cima dele, todos os estados obrigavam os clientes a colocar, e fato é que era um equipamento muito lucrativo. Imagina você que naquela época o revendedor comprava esse equipamento por alguma coisa em torno de R$ 1.100, R$ 1.200 e vendia lá na ponta para o cliente final a R$ 2.500. Tá? Isso sem contar a parte de serviço, tinha que lacrar esse equipamento, colocar um lacre, registrar no posto fiscal, ou seja, era bem complexo e isso acabava por trazer muita renda, muita rentabilidade para o revendedor, para a software house, para todo mundo que trabalhava com isso, e pela característica de obrigatoriedade, a característica de fiscalização, os clientes tendiam a vir até a revenda de automação comercial, tendiam a procurar a empresa de software para poder resolver esse problema. O contador falava, você precisa de uma impressora fiscal. O cara pesquisava na internet rapidinho, ou falava, você tem alguém para me indicar? O contador, não, vai lá na revenda tal. E aí ele indicava a revenda e o revendedor vendia. Ou seja, ficava todo mundo atrás do balcão esperando os clientes chegarem por conta da impressora fiscal. E por que a gente faz essa brincadeira de que você não pode mais depender do fisco? Porque a impressora fiscal ela saiu do mercado em 2015, ou seja, quem tem equipamento antigo, que foi comprado antes disso, antes de 1º de julho de 2015, e ela não vai mais voltar. Hoje em dia são outros equipamentos. Hoje em dia você tem o SAT em São Paulo, você tem a NFCE em vários estados, você tem a MFE no Ceará e o único lugar onde ainda tem impressora fiscal, mas é temporário, Santa Catarina. E isso está acabando. Ou seja, o que motiva o cliente a comprar hoje ainda é a obrigatoriedade, mas ficou muito mais simples. Ele pode comprar um SAT na Americanas, no Submarino, qualquer lugar desse. Ele pega um softwarezinho pela internet, contrata o software, alguém vai lá, instala remotamente e acabou o problema. Então aquela dependência que o cliente tinha de ter que falar com uma revenda de automação comercial ou ter que falar com uma empresa de software que conhecia a impressora fiscal, que lacrava a impressora fiscal, registrava ela no fisco e tomava a conta do cliente, isso acabou. Acabou e não vai mais voltar, esse tempo não volta mais. Então a gente não pode mais ficar esperando esses caras inventarem novidades para achar que isso vai fomentar mercado e vai vender. Até porque, da última vez que o pessoal ficou esperando isso, ficou a ver navios. Porque quando o Estado de São Paulo disse da obrigatoriedade do SAT, falou que a fiscalização ia ser imensa e que ia ser complicado e tal, as vendas de SAT nos primeiros anos foram muito aquém daquilo que estava planejado. Os próprios fabricantes planejaram uma venda absurda e não foi o que aconteceu. Então não dá para esperar do governo que ele fomente mercado para a gente. Embora tenha sido importante, tenha sido relevante, tenha sido bacana no passado, trouxe todos nós até aqui, me trouxe até aqui, afinal de contas eu estou já há 20 anos no mercado, então eu peguei muito dessa fase, mas o fato é que isso passou. E a gente tem que olhar para frente e parar de depender do fisco. E o que significa parar de depender do fisco? É parar de reclamar que o mercado não está quente, que os clientes só compram preço, que os clientes querem comprar software pela internet e olhar para dentro da sua empresa ou olhar para você como pessoa e falar assim, o que eu faço para mudar o meu discurso, para mudar a forma como o mercado me vê, para que o mercado não me veja mais simplesmente como o cara da SF, ou como o cara que, está ligado a uma coisa antiga, antiquada, chamada automação comercial, que está ligado a uma coisa antiga chamada obrigatoriedade fiscal. Já não é mais assim, isso passou. Então, como que você se reorganiza? Primeiro, você precisa olhar para a sua empresa, você precisa olhar para o seu discurso e falar assim, o meu discurso, ele agrega alguma coisa ao cliente ou ele só leva o cliente a comprar uma coisa porque o governo diz que ele é obrigado a comprar? Acredite vocês ou não, 5 anos depois da impressora fiscal ter saído do mercado e ainda tem gente indo a campo falando assim, não, você precisa comprar porque você tem a fiscalização, hein? Pode vir o fiscal aqui, se você não tiver o equipamento. Gente, esse discurso ele é cansativo, ele ficou no passado. Os clientes detestam isso, porque você põe medo na cabeça do cliente e ele não te vê como parceiro.
Ele vê você como alguém que está levando uma má notícia para ele. Ele não te vê como alguém que está do lado dele para ajudar. Ele vê você como alguém que está indo lá e falando assim, ó, você está fazendo errado. Você precisa resolver o problema. E aí basta a gente se colocar no lugar do cliente para a gente poder perceber o quão inconveniente é esse tipo de discurso. Vamos lá. Vamos supor que de repente você está um pouco gordinho. Então você está um pouco fora de forma. E aí a tua família começa. Você precisa se cuidar. Você precisa ir no médico. Você precisa fazer um regime. Você precisa tomar um remédio. Você precisa comer mais saudável. Você precisa parar de tomar refrigerante. Imagina você que você está nessa situação. Ou, de repente, você é um cara jovem e você não está afim de fazer faculdade como todo mundo fez, você quer seguir tua carreira e ficar tua família. Você precisa fazer faculdade. Quem não se forma não tem emprego. Pô, a coisa já está difícil para quem é formado, imagina para quem não é. E de repente não é o que você quer, de repente você tem outros sonhos, outras aspirações na sua cabeça. Então, já se imaginou nessa situação? Já percebeu o quanto ela é inconveniente? Vamos trazer ela para o nosso discurso? Você precisa colocar SAT, você precisa colocar NFC. Ó, se você não colocar, o governo vai vir aqui e vai fazer isso. Não, porque teu software precisa ser homologado. Não, porque isso... Cara, o cliente detesta esse discurso. A questão é a seguinte, como é que você faz o software que ele usa ou que você vai vender, ou como é que você faz com que aquele equipamento que você vai comercializar para o teu cliente faça com que teu cliente tenha uma vida mais fácil. Uma das coisas que você deve resolver é a questão fiscal. Mas veja, o cliente trabalha para ter lucro, não para atender o governo. Atender o governo é uma das coisas. Não é nem de longe a mais importante. Nós passamos anos e anos e anos achando que atender a legislação fiscal era a coisa mais importante. O fato é que não é. Isso é obrigação de todos. Nossa, do cliente, dos produtos que a gente vende. Então esquece esse discurso revendedor. A questão é como é que você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência em varejo, caso você seja alguém que já tem mais experiência, pode ajudar o cliente a ter uma vida mais fácil. Você que é jovem, como é que você usa a tua juventude, as tuas ideias para pegar o teu produto, o teu software, a solução que você comercializa e ajudar de fato aquele varejista, aquele dono de loja a ter uma vida mais fácil, ter uma vida mais confortável, entregar informações mais íntegras na mão dele, ajudar ele a crescer, resolver dores que ele tem, mudar processos, melhorar a qualidade de gestão da empresa como um todo, treinar melhor a equipe do cliente. É para isso que ele te contrata, é isso que ele quer ouvir de você. Não é que você atende o fisco ou que o meu software é homologado. Gente, pelo amor de Deus, deixa esse discurso no passado junto com a, graças a Deus, extinta impressora fiscal. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para o varejista como alguém que a gente quer ajudar a crescer. Vamos olhar para os nossos produtos e entender a importância que eles têm dentro do cenário de tudo que o cliente faz para ajudar esse varejista a ganhar mais dinheiro e o quanto os produtos que a gente comercializa são importantes para ajudar o cliente a fazer isso. Fechado? E olha só, no dia 16 de julho, exatamente daqui a uma semana, eu vou dar uma aula online gratuita sobre o tema como não depender mais do fisco e nem da sorte para vender. E se você tiver interesse, quiser participar dessa aula, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, basta você clicar nesse link, você vai para uma página de inscrição, você se inscreve e lá na aula eu vou dar mais dicas, eu vou falar mais técnicas que você pode usar para tirar a poeira desse seu discurso antigo e começar a vender como o consumidor, como o cliente de hoje quer que a gente venda. Fechado? Muito obrigado.